Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quaresma. Primeiro domingo da Quaresma. Jesus no deserto e as tentações das almas escolhidas. Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão, se o Senhor permite que sejas tentado, não desanimes, porque quando vê nisso um sinal de que Ele te ama e te quer fazer mais semelhante a Jesus Cristo, que, como refere o Evangelho de hoje, foi também tentado. Esforça-te, porém, a exemplo do próprio Redentor, por empregar todos os meios para seres vencedor. Especialmente refreia as tuas pequenas paixões desordenadas, mortificando-as pela penitência e recorre sempre a Deus pela oração contínua. Quem foi mais santo do que Jesus Cristo? Todavia, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, foi tentado de gula, porque tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se convertam em pães. Depois foi tentado na presunção, porque o diabo transporta a cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Recomendo-te aos anjos, aos seus anjos, e eles te levarão nas palmas da mão, a fim de que, sequer tropeces em alguma pedra. Finalmente foi tentado de idolatria, porque o diabo, vendo-se vencido uma outra vez, o transportou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Todas estas coisas te darei, se prostrados me adorarem. Uma alma, pois, ao se ver tentada, não deve ainda temer como se já tivesse caído no desagrado de Deus, que quer tornar mais semelhante seu Filho unigênito e dar-lhe ocasião para adquirir grandes méritos para o céu. Cada vitória é uma nova coroa, nos diz São Bernardo. Jesus jejuou 40 dias, para vencermos todas as tentações e em particular as dos sentidos. É mister que nós também, especialmente neste tempo de Quaresma, mortifiquemos a carne pelo jejum, pela penitência e pelo recolhimento, e que ao mesmo tempo avigoremos o espírito com meditações e orações, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para vencermos as tentações, devemos, em segundo lugar, evitar as ocasiões de pecado. Aqueles que se expõem voluntariamente aos perigos e não pretendem cair, tentam a Deus para fazer milagres. A custódia dos anjos, diz São Bernardo, é prometida a quem caminha nos caminhos de Deus, e não aquele que se expõe voluntariamente ao perigo de cair num abismo. Vai-te, Satanás! Finalmente, o terceiro meio para sairmos vencedores consiste em expulsarmos o demônio inteiramente de nossa alma e em estarmos resolvidos a adorar a Deus nosso Senhor e servi-lo a Ele só. Quantos há que não cuidam de refrear suas paixões nascentes e que imaginam poder servir aos dois senhores? Mas depois, ao primeiro assalto, mais forte do que qualquer tentação, acabam por cair e perder-se eternamente. Vamos orar, meus irmãos.
Ó meu amabilíssimo Jesus, vejo que no passado caí e recaí tão miseravelmente, porque me descuidei de imitar os vossos divinos exemplos. Arrependo-me de todo o coração, peço-vos perdão e prometo que para o futuro serei mais cuidadoso, mas fortalecei a minha fraqueza. Eu vos peço pela mortificação que praticastes, abstendo-vos por 40 dias de toda alimentação, e pelo toda a humildade que mostrastes, permitindo ao demônio que vos tentasse como a qualquer outro filho de Adão. Ó Deus, que purificais a vossa igreja com a anual abstinência quaresmal, concedei à vossa família que com boas obras execute o valor de que vós deseja obter com sua abstinência. Doce coração da Virgem Maria, sede a minha salvação. Meditações quaresmais de Santo Afonso Maria de Ligório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.